Muito bem, irmãos, agradeço ao pastor Ricardo pelo convite para compartilhar a palavra, e o tema que eu tenho para esta noite, orar é falar com Deus. E eu tenho uma grande apreciação por este tema da oração, porque além de ser uma das disciplinas comum a todos os cristãos, está associado a um dos dons espirituais que o Senhor me confiou para servir a igreja, que é o dom de intercessão. Quando Marinês e eu assumimos as chaves do templo da Igreja Batista Nova Esperança em Bauru para um projeto de revitalização, nos deparamos com um prédio totalmente abandonado, contas públicas atrasadas, zeladora com registro em carteira para ser indenizada e um bairro para ser reevangelizado, porque uma igreja fechou ali. E o único recurso que nós tínhamos nas mãos, que eu julgo que era o melhor recurso de todos, era a oração, justamente. Nos 3 primeiros anos de revitalização, sempre nos meses de março, abril e maio, nós desenvolvíamos uma jornada de oração. Cada membro da igreja tinha uma caderneta onde ele passava os 3 meses anotando os pedidos de oração, o nome das pessoas, a data do pedido e a data da resposta. E era muito interessante acompanhar os membros nos domingos, um atrás do outro, perguntando: já teve a resposta? É o que eu preciso marcar na minha caderneta. Às sextas-feiras nós realizávamos o sexta hora. Ou seja, na sexta a gente ora. Era um encontro em que não se podia conversar com ninguém. As pessoas chegavam à porta do templo, recebia as orientações da dinâmica daquela noite e não poderia conversar. Havia os temas específicos e somente depois de terminar o sexta hora é que eles cumprimentavam uns aos outros. Além da caderneta de oração e do sexta hora, nós tínhamos uma caixa de oração onde eram depositados pedidos de oração, pedidos estes que não seriam lidos, somente Deus conhecia. Quando terminava a jornada da oração, nós incinerávamos aqueles pedidos num ato simbólico de como Deus, em sua infinita misericórdia e graça, apaga os nossos pecados através de Cristo, através da cruz. Eu fui pastor do Ministério de Pequenos Grupos de uma igreja aqui em São Paulo, isso há mais de 20 anos, e eu conheci uma irmã que ela andava com um caderno e uma caneta nas mãos todos os domingos, e eu, por curiosidade, perguntei: por que a irmã faz anotações do sermão, do culto? Ela falou: não, eu anoto o nome de todos os que faltaram no culto. Eu falei: e aí, irmã, faz o que com esses nomes? Ah, pastor, eu já chego em casa e oro por cada um deles, e durante a semana eu vou entrando em contato. Eu perguntei para ela: a irmã já pensou em criar um ministério de intercessão? Ela falou: eu tenho vontade, mas eu não sei como fazer isso. Então eu combinei com ela e montamos ali um planejamento estratégico do ministério de intercessão. Objetivo, desenvolvimento, meta a curto, médio, longo prazo, avaliação do ministério. Baseado no planejamento estratégico, ela formou uma equipe que se encontrava toda semana num dia pela manhã, e todos os cultos da igreja, meia hora antes do culto, a equipe de ministério de intercessão estava intercedendo pelo culto. No final do ano era realizado o culto de ações de graças pelo ministério de intercessão, onde eram destacados alguns pedidos que foram feitos durante o ano. Orar é falar com Deus, porque Ele responde às nossas orações. Eu tenho lembranças, irmãos, muito vívidas de orações desde pequenino. O meu pai foi acometido de doença de Chagas ainda na infância, e quando adulto, numa determinada noite, ele estava desfalecendo no sofá da nossa casa, depois de ter passado por todos os procedimentos médicos e internações possíveis. Minha mãe me chamou, juntamente com meus 2 outros irmãos, nós éramos pequenos, fomos até o quarto, ajoelhamos, e minha mãe orou, pediu que nós orássemos também, mesmo sendo crianças. Eu fui o primeiro a levantar correndo e ir até a sala para ver como estava o meu pai, e ele estava sorrindo, com brilho nos olhos e respirando normalmente. Orar é falar com Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Outras versões trazem tribulação, Salmos 46. Quando Grace, nossa filha, era bem pequenina, ela costumava se ajoelhar do meu lado quando eu estava orando, e ela me imitava, porque ela ainda não tinha todo o desenvolvimento da fala, e eu abri o olho, mesmo orando, eu abri o olho para ver ela me imitando, ela ficava mexendo os lábios ali. E naquela época nós morávamos no Rio Grande do Sul,
quando retornamos para São Paulo, a nossa mudança demorou um pouco para vir. E um dia a Grace me disse, ela tinha 5 aninhos, ela falou, papai, eu sei por que minhas bonequinhas não vieram do Rio Grande do Sul ainda, nós não oramos para elas virem. E ela me convidou com 5 anos, vamos orar, papai. E eu me ajoelhei do lado dela, irmãos, e eu ouvi uma das orações mais lindas da minha vida. Ela disse assim, eu lembro até hoje, Jesus, traz minhas bonequinhas do Rio Grande do Sul, porque eu estou com muitas saudades delas. Amém. Dentro de um mês, meus irmãos, ou menos disso, a nossa mudança chegou em São Paulo. E ela ficou feliz quando abraçou as bonequinhas dela. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava ajoelhado orando e ela no começo ela achou que eu estava brincando de macaquinho e ela subiu e ficou nas minhas costas. Ela chegou a dormir porque eu não tinha terminado a oração e eu levei ela para a cama ali de macaquinho, né? O meu chamado aconteceu, irmãos, ainda criança, através de uma história bíblica que envolve a oração. Por isso eu fiquei muito feliz quando o pastor Ricardo me convidou. Eu estava vindo do hospital com a Grace e a Marinês, o Ayrton, o meu genro, estava cobrindo lá o turno, nós estávamos ali preparando alguma coisa no caminho para comer, o pastor me convidou, eu falei, está confirmado, vou pregar sim, vou compartilhar a palavra, nada como um momento como esse para falar sobre oração para quem está orando inclusive, não é mesmo? Clamando pela netinha. E ali, às 2 horas da manhã, eu tinha que levar a Grace no hospital para trocar com o meu genro, e nesse período eu já fiquei escrevendo a mensagem. Quando o pastor perguntou, não gostaria de adiar, a mensagem já está pronta, né? Já fui preparando. Eu ganhei de uma tia, meus irmãos, um livro infantil com a história de Samuel, que o pastor Ricardo já fez referência. Na capa daquele livro infantil estava ali Samuel, garotinho, ajoelhado, limpando os utensílios do templo de Siló. A minha mãe fazia parte da escala de limpeza da igreja onde eu cresci, e eu acompanhava a minha mãe algumas vezes até o templo, e eu ficava procurando dentro da igreja onde estavam os mesmos utensílios que Samuel limpava, porque eu queria limpar também. Sabe qual era o meu sonho de criança aos 5 anos? O meu sonho era dormir dentro do templo para ouvir Deus me chamando como chamou Samuel. Eu tinha essa vontade. É incrível isto, né? Olha o que diz o texto lá de 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 7, será o nosso texto base, se você quiser acompanhar. 1 Samuel 1, de 1 a 7, eu farei a leitura aqui na versão Almeida, século 21. Samuel 1, de 1 a 7, havia um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Verso 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava, ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Você consegue imaginar alguém que está no templo diante do sacrifício do Senhor e ao invés de se alegrar fica triste? Esta é Ana, tamanha a angústia que ela estava vivendo, aborrecida porque a sua rival a provocava por ser estéril.
Até que um dia Ana toma uma decisão, queridos. Como é importante decisões sábias na nossa vida. Olha o que diz a partir do verso 9 até o 11. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Irmãos, quando eu li essa história, e eu li essa história inúmeras vezes, porque eu já comecei a ler bem cedo, e eu li aquele livrinho que eu ganhei da minha tia muitas vezes, eu tinha uma vontade de Deus falar comigo no templo, e eu tinha vontade de morar na igreja. Eu tinha vontade. Quando eu olhava para isso daqui, vai ser dedicado a vida toda, né? Primeira vez que eu preguei sobre este texto, eu escrevi uma frase: Deus abençoa todos aqueles e todas aquelas que sabem fazer da bênção recebida uma expressão de adoração. Deus abençoa todos aqueles e todas aquelas que sabem fazer da bênção recebida uma expressão de adoração, porque Ana, enquanto pedia, ela já devolvia. Senhor, será para a tua glória se atenderes o meu pedido. Se me deres um filho, eu devolverei, para que viva sempre na tua presença. Quando a nossa oração está em perfeita consonância com a vontade do Senhor, nós somos contemplados com a resposta e Deus é glorificado pelo seu poder. Olha o que diz João capítulo 14, 13: e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isto o exemplo de Jesus, irmãos, no momento do seu sofrimento no jardim, ele diz assim: seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Tiago capítulo 4 nos alerta a respeito de pedidos que nós apresentamos diante do Senhor. Olha que interessante o que diz Tiago 4, 2 e 3. Nada tendes porque não pedis. É interessante esse texto, né? Como não tem porque não pede? A gente pede, né? Mas aí o verso 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Você já parou para pensar que se não fosse por Penina, talvez Ana não teria chorado na presença do Senhor? Imagine se Penina, a rival, ao invés de irritar Ana, dissesse assim para ela: meus filhos são os teus filhos também, Ana, vamos criá-los juntos, pegue-os no colo. Mas não, Penina caprichou no serviço, ela irritava Ana com gosto, e acabou se tornando um instrumento nas mãos de Deus para levar Ana até o altar. Portanto, não reclame se de repente Deus colocar uma Penina ou Penino do seu lado para te irritar, porque pode ser que Deus esteja te chamando para orar e você não percebeu isso ainda. Me lembro do meu pastor, por toda a vida, né? Eu tive esse mesmo pastor de criança até quando eu fui ordenado, que a casa dele havia sido invadida 4 vezes, e ele ficava muito irritado com aqueles roubos que aconteciam. E aí ele disse que na 5ª vez em que a casa foi roubada, pela primeira vez ele ajoelhou com a família e abençoou a vida do ladrão. E ele deu esse testemunho para nós no domingo na igreja, dizendo: irmãos, pela primeira vez eu orei pedindo para Deus abençoar, porque nas outras eu orei para a polícia encontrar o bandido. Mas olha, eu senti uma paz quando eu orei para Deus converter o coração dele, mudar a vida desse bandido. Não sei se é o mesmo, né? E ele testemunha anos depois que a casa nunca mais foi roubada. Então ele entende que Deus estava chamando ele para a oração. Ana desejava ter um filho, eu gosto muito disso. Ana desejava ter um filho enquanto Deus almejava ter um profeta. Olha que interessante. Aliás, irmãos, não é o tema de hoje, claro, né? Mas Spurgeon diz que ler a Bíblia é como colher maçãs na cultura dele. Aqui a gente poderia pensar em outra fruta, né? Spurgeon diz que quando você pega a primeira fruta, é a primeira lida que você tem no texto
Depois, quando você sobe até a árvore, até os galhos, você está escolhendo os frutos, não é? E você investe um pouco mais de tempo na leitura, mas ele diz que leitores atentos da palavra de Deus passam a mão entre as folhas para ver se não tem fruto escondido, né? Então a palavra de Deus, ela sempre tem alguns destaques interessantes, e um dos destaques, quando a gente lê ali na primeira porção do texto, é que faz referência, por exemplo, aos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, né? Ou seja, se não tivesse a informação dos 2 filhos de Eli ali, não faria diferença no texto, ele discorre perfeitamente. E um outro texto também que é interessante, é quando menciona que quando Ana foi orar, Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Se não tivesse essa informação também, passaria tranquilo no texto. Mas é proposital essas informações, porque Ofni e Finéias, eles eram pecadores, eles eram impuros, eles estavam ofendendo a Deus, porque eles não eram sacerdotes santos. Por isso que está registrado esses 2 aqui, porque a história vai correr lá na frente e mostrar o fim deles, inclusive. Queridos, enquanto Ana desejava ter um filho, Deus almejava um profeta, e Penina foi instrumento para que esta oração acontecesse. Se nós soubéssemos, irmãos, o que está à nossa disposição através do recurso da oração, nós oraríamos mais vezes ou nunca pararíamos de orar. Há uma frase que é atribuída a Lutero, que diz assim: tenho tantas coisas para resolver hoje que precisarei investir pelo menos 3 horas em oração. Billy Graham, quando esteve no Brasil pela primeira vez, logo que chegou no hotel no Rio de Janeiro, ele estava acompanhado do pastor Fanini. Ele recebeu um telefonema dos Estados Unidos. A sua esposa estava no balanço, caiu, bateu a cabeça, estava desacordada no hospital. O pastor Fanini disse assim: volte imediatamente para os Estados Unidos para dar assistência para a sua esposa, e eu vou conduzindo as agendas que nós temos aqui, e vamos nos falando. E quem dá esse testemunho é o pastor Fanini, ou dava, né? Ele já está com o Senhor. E aí Billy Graham disse para ele: antes de orar? Não faço nada antes de orar primeiro. E aí eles se ajoelharam ali no hotel mesmo, e o pastor Fanini dizia, né, que imaginava que ele ia orar ali alguns minutos, e passou horas orando, e o pastor Fanini acompanhando, até quando terminada a oração, o pastor Billy Graham levanta e diz assim: Deus disse para eu ficar, que da minha esposa cuida ele. O telefone tocou, já era a informação de que a esposa estava bem, era para ele ficar. Orar é falar com Deus, porque Deus responde a oração. George Miller, fundador de orfanatos na Inglaterra, muitos conhecem a história, né? Faz bem ler a biografia desses homens de oração. Numa certa manhã, ao perceber que não havia alimento para as crianças do orfanato, ele pediu que todas elas se sentassem no refeitório e fez uma oração pedindo pão. Minutos depois, um padeiro bateu à porta dizendo que Deus o havia acordado durante a madrugada para preparar pão para as crianças do orfanato. Um carrinho de leite quebrou instantes depois em frente ao orfanato. O leiteiro perguntou se eles não gostariam de ficar com leite para que não estragasse. E parece, irmãos, que essas histórias estão longe de nós, né? Eu cresci na região aqui da Zona Leste, e uma das igrejas da nossa associação estava fazendo um muro de arrimo e também uma fundação para o templo novo, e houve um cálculo errado na concretagem e faltou concreto. E isso é desesperador, porque quando você falta concreto numa fundação, isso pode comprometer a estrutura, né? E aí o pastor juntou os irmãos ali e começaram a orar. Um caminhão da prefeitura tinha concretado uma obra, e por acaso passou pela rua, viu que estava aquela movimentação toda, encostou e falou assim: olha, eu estou com uma quantidade de concreto aqui para descartar, vocês não estão precisando aí? Era exatamente a quantidade que estava faltando, irmãos. Deus responde a oração, inclusive de concretos para a igreja, né? George Miller convidou, olha que interessante, George Miller, numa das viagens missionárias que ele precisava realizar, onde seria conferencista, isso está na biografia dele também, quem registrou, ele ouviu do comandante da embarcação que havia uma grande neblina à frente, e que isto os impediria de chegarem no dia e no horário marcado. George Miller convidou o capitão do navio para orarem
pedindo ao Senhor que removesse aquela neblina, porque em 37 anos de ministério, ele nunca havia chegado atrasado em compromisso algum. O capitão não acreditava que aquela neblina sumiria, mas acompanhou Miller até a oração. Depois que George Miller orou, o capitão fez menção de orar, e Miller não deixou ele orar, dizendo: você não vai orar, porque você não tem fé, você não acredita, então você não pode orar. Essa é uma das razões. A segunda é porque já não tem neblina, pode verificar. E a neblina já não estava mais ali. Eu fui pastor de uma jovem que um dia me perguntou ao telefone: pastor, se Deus já tem tudo determinado e conhece todas as coisas, por que eu tenho que orar? Eu respondi: porque Ele que conhece todas as coisas determinou inclusive as suas orações que você precisa fazer. Ela falou: já estou desligando o telefone, pastor, eu vou orar. Orar é falar com Deus, porque Ele determinou que fosse assim. Olha o que diz Mateus capítulo 7, de 7 a 8. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Eu tenho o hábito, irmãos, de orar praticamente o tempo todo. Isto fui desenvolvendo desde criança. E eu me lembro que na adolescência, antes do surgimento da tecnologia e das facilidades gráficas que nós temos hoje, eu fazia os cartazes e murais artísticos de todos os eventos da igreja, envolvendo grupos musicais, enfim, qualquer grupo, e eu reunia aquelas cartolinas, tintas, pincéis, colocava tudo no chão, e ali eu orava e pedia para Deus abençoar aquela obra. Orar por todas as coisas que estão diante de nós em nossa vida agrada ao Senhor. E aí, quando eu pendurava aquela arte lá no templo ou no palco, as pessoas elogiavam, parabenizavam, mas eu lembrava que eu estava de joelhos orando, pedindo para que Deus abençoasse aquela obra para o louvor da glória dele. Orar, irmãos, é andar com Deus, e andando com Deus, nós falamos com Ele. Spurgeon disse certa vez: quanto mais do céu existir em nós, menos cobiçaremos da terra. Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus disse em Mateus 6:21: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E a pergunta é essa: aonde está o teu coração, querido irmão e querida irmã? Se você me responder com quem tem andado, o que tem feito, o que tem pensado ultimamente, eu sou capaz de dizer onde está o teu coração, se no céu ou se está na terra. Porque onde estiver o teu tesouro, ou seja, seus interesses, anseios, buscas, investimentos, aí estará o teu coração. Orar é manter os pés na terra, mas o coração no céu. Quando eu pastoreei a igreja coreana no Bom Retiro, uns anos atrás, eu acompanhei em aconselhamento uma jovem universitária que estava passando por um grande desafio na área da ansiedade, área emocional, e depois de alguns encontros eu dei uma tarefa para ela para contribuir para que ela arejasse um pouco a cabeça, distraísse, aproveitasse a vida, e eu sugeri que ela fosse até uma gelateria, tomar um determinado tipo de sorvete, e enquanto fizesse isso, desse glória a Deus, porque é o melhor sorvete que existe no mundo. E eu enviei a oferta para ela ainda, para que ela pudesse ir. Uma semana depois, ela mandou a foto da gelateria, da mesa do sorvete. Ela escreveu para mim assim: pastor, o senhor tinha razão. Como é bom esse gelato, glória a Deus por isso. Ela nunca mais vai esquecer de como Deus é bom. Olha que interessante isso, né? Agradecer pelas pequenas, que a gente acha que é pequenas coisas. Quando nós agradecemos, meus irmãos, por tudo que recebemos, experimentamos, nós desenvolvemos um estilo de vida, de modo que a oração ela deixa de ser uma agenda e um programa, ela passa a ser um hábito, passa a ser algo natural. E olha que interessante, quando Ana entendeu que deveria orar, ela foi agraciada pelo Senhor. Vamos ver lá agora, seguindo o texto, 1 Samuel, verso 12 agora, capítulo 1 de 12 à frente. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz.
Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. Como eu gosto, irmãos, da parte B do verso 18. Me chama muita atenção. Então a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. A oração trouxe novamente alegria ao coração dela. Dá para contrastar com o verso 7, né? O verso 7 diz assim: isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Mas quando ela decidiu orar e derramar a alma dela perante o Senhor, ela se alimentou e o seu semblante já era diferente. A oração, irmãos, na vida do cristão é como oxigênio. Experimente ficar debaixo da água por alguns minutos sem respirar. Esta é a mesma sensação de quem vive sem oração. Mergulhado na rotina e preocupações do dia a dia, sem perceber, vai faltando fôlego espiritual. Quando der conta, talvez nem se lembre mais como é orar. Eu lembro quando pastoreava a PIB de Ponte Rasa. Inclusive, Railton foi membro lá, né, meu irmão? PIB de Ponte faz tempo, né? Muito. Qual é a década que você foi membro lá? Ah, foi no Tonedo. Nossa, quem é que foi de Ponte Rasa? Tem uma outra pessoa aqui que foi de Ponte Rasa. Tem, acho que eu confundi, é verdade. Muito bem. Nós tínhamos, Marinês e eu, uma doceria de doces e bolos finos, e aí eu estava precisando da direção do Senhor, se manteria ou não aquela doceria, porque estava concorrendo com o tempo nosso do ministério, principalmente nos finais de semana. E aí um dia eu tomei a decisão de fechar a doceria, peguei a Bíblia, o violão, uma garrafa de água, e fui para um parque jejuar e orar para buscar a direção do Senhor. Sentei debaixo da árvore, era 8 horas da manhã, irmãos, dediquei um tempo ali de leitura bíblica, cântico, oração, buscando a resposta do Senhor. Foi maravilhoso. E aí eu pensei: nossa, como o tempo voa, né? Já deve ser meio-dia, que tempo gostoso. Quando eu olhei no relógio era 8h30, tinha passado só 30 minutos. Eu falei: o que eu vou fazer no resto do dia agora? Porque eu decidi ficar o dia todo orando e jejuando, e agora, né? Foi quando eu descobri que quando nós não temos intimidade com o Senhor, nós não escutamos Ele falar conosco, nós é que falamos. E muitas vezes esse é o nosso hábito, nós nos ajoelhamos ou fechamos os olhos, oramos e nem esperamos a resposta. É como se entrássemos na sala de um chefe na empresa, pedíssemos alguma coisa, quando o chefe vai responder, você levanta e sai e não espera a resposta. E há respostas, irmãos, que elas podem vir de forma imediata. Por isso que Paulo em Filipenses, no capítulo 4, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, vai guardar o meu coração se eu orar e sair correndo e não esperar o bálsamo do céu inundar o meu coração e sentir Deus dizendo para mim: aquietai, porque eu sou Deus. Eu lembro de um discipulado que eu fiz muitos anos, que o autor falava sobre o quarto de escuta. Aquilo me chamou muita atenção. Ele dizia: você tem um quarto de escuta, porque orar você ora, mas tem um quarto em que você entra só para escutar Deus falando contigo. E ele fala dessa experiência com Deus, em que ele entrava num determinado ambiente e que ele dizia assim: Senhor, já cheguei, pode falar comigo. E ele ficava em silêncio, ouvindo o que Deus queria falar com ele. Deus não revela segredos para estranhos. Você jamais saberá o que está no coração de alguém se você não for amigo ou amiga íntima desta pessoa. O mesmo acontece com Deus. Orar também é confiabilidade, por isso que Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e te responderei,
e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Concluindo, queridos irmãos, antes de começar um projeto, comece uma oração. Antes de começar uma viagem, comece uma oração. Antes de começar um ministério, ou um relacionamento, um negócio, comece uma oração. Recomendação de Provérbios 16: entrega tuas obras ao Senhor e os teus planos serão bem sucedidos. Os irmãos sabem que eu tenho um golzinho quadrado, velhinho, de mais de 30 anos, que soltava muito fumaça um tempo atrás. Depois, pela bondade do Senhor, conseguimos fazer o motor dele, e a Grace dizia assim: o pai não está orando para trocar o carro. Mãe, o pai não ora para trocar o carro, porque se o pai orasse a gente já tinha trocado. O pai ora por tudo, e acontece. E eu, sinceramente, irmãos, eu não ia orar para trocar carro, né? Eu que já tive o corpo queimado em 65%, meu pai que apagou o fogo, 2 meses depois da minha alta, meu pai faleceu. Eu já passei por tantas experiências desafiadoras, eu não vou orar para carro, né? Mas muito bem, o golzinho começou a quebrar, e quebrava demais, e quebrava, chegou a quebrar o banco. Eu falei, misericórdia, quando quebra o banco, não dá, porque se para na rua você empurra. Com um arame e um alicate você resolve, mas banco quebrado não dá, porque você não dirige, né? Bem do motorista. Aí eu falei, Senhor, tenha misericórdia, manda, Senhor, um banco novo. Eu não pedi carro. Aí a Grace falava, o senhor está orando pelo carro ou pelo banco? Não precisa nem responder, pai, você está orando pelo banco, né? Mas tá bom, Deus ouviu a oração. Eu acho que alguns dos irmãos já viu eu entrando aí com uma Palio Weekend Adventure, né? Carrão bonito, né? Ganhei o ano passado de um casal de missionários americanos que se aposentaram. Trabalhei com eles mais de 40 anos em ministério esportivo no Brasil. Eles voltaram para os Estados Unidos, pastor David e Amy Hammond, e eles estavam em Campinas. Ele me telefonou e falou, vem para cá que eu tenho um presente. Chegando lá, ele disse assim, está aqui o carro, meu carro será seu, para você usar no seu ministério. Falei, que bênção, né? Glória a Deus, né? A questão agora é que tem IPVA, o golzinho não tinha IPVA, agora tem IPVA, tem um monte de coisa, né? Mas tudo bem, né? Vamos dar glória a Deus por isso, não é? Orar é falar com Deus, irmãos, enquanto andamos com Ele. Se você for amigo do Senhor Jesus, com certeza você conversa com Ele o dia todo, em todo lugar, em todo tempo. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de, mais uma vez, pensar o tema oração. Lembrando que o Senhor mesmo nos deu exemplo, ó Pai, de uma vida de oração, mesmo tendo um ministério tão atarefado, Senhor. O Senhor separava tempo, o Senhor se afastava, ia para locais isolados para conversar com o Pai. Senhor, meu desejo nesta noite, com estes textos, com as ilustrações, testemunhos, era de incentivar e estimular os meus irmãos a fazer da vida deles uma vida de oração e orar o tempo todo, Senhor, o tempo todo, em todo lugar, por qualquer coisa, seja pedido, confissão, seja gratidão, adoração, ter uma vida de oração como estilo pessoal, Pai, um hábito. Por isso eu agradeço a Deus pela oportunidade e peço que essa Tua palavra encontre lugar no coração de todos nós nesta noite para frutificar, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de orar através do Senhor Jesus, a quem agradecemos. Amém, Senhor.